trazendo, né, apresentando para vocês a nossa amiga Liliane Calil, e ela vai abrir, falando para nós a respeito deste tema, respondendo a esta pergunta: qual é a verdadeira religião? Liliane, com você. Boa noite a todos. Boa noite a todos que eu já conheço e a todos que eu estou conhecendo agora, nesse grupo em que somos muito irmanados, somos ligados em diversos caminhos, mas que todos confluem para o mesmo lugar. Então, eu me apresento, eu sou Liliane, eu venho também de uma caminhada longa e buscadora, como todos os que estão aqui, com esse desejo, essa sede imensa de sentir essa integração, de me sentir saciada dessa sede de encontrar algo além, algo maior e algo dentro que seja verdadeiro, real, que traga a verdadeira satisfação. Então, como buscadora, eu me apresento por vários caminhos que passei, não é? E vou responder essa pergunta do que é a religião verdadeira. As religiões que todos nós já passamos, com certeza, nós somos almas imortais com uma grande peregrinação, então nós já experimentamos de tudo um pouco e já com certeza usufruímos bastante desses sistemas religiosos que a gente tem aqui na nossa terra, né, nas diversas etapas, né, nos diversos períodos em que nós podemos experimentar essas experiências. Então, as religiões são sistemas de crenças, né, e de práticas que possibilitam que a gente possa encontrar essa satisfação de estar com algo maior, de estar com o divino, e esse divino expresso das mais diversas formas. Então, essa crença de que existe algo maior e de que nós participamos disso, somos partes desse todo, é o que movimenta as religiões, né? E o que faz com que essas religiões possam atrair a todas as pessoas para se comungarem dentro desses processos, né? De saberes, de práticas. Então, as religiões, elas têm uma função. Eu ia falar algumas coisas, mas enquanto eu esperava, me veio assim um bloco de informações sobre isso, e que agora eu vou falar sobre isso de uma outra forma. Então, as religiões, elas têm uma função específica, e elas vieram trabalhando essa função durante todo esse percurso histórico, porque cada religião foi constituída dentro de um campo de informações. Então, é um campo energético e informacional. Cada uma se estabeleceu dentro de um campo, com um marco de crescimento, um marco de expansão consciencial. E essas religiões, elas vêm oferecendo esse campo às pessoas que, por ressonância, vão ao encontro deste padrão energético. Então, nós somos atraídos pela nossa necessidade de tocar alguns aspectos internos e fazermos algum movimento rumo à unificação desses padrões internos. Então, durante a nossa história, nós vamos nos encontrando com determinados
em determinadas estruturas religiosas que nos despertam para determinadas características da nossa busca de espiritualidade. E quando nós nascemos, muitas vezes nós fazemos um novo percurso por essas estações para que esse conjunto de informações faça um download e nós possamos assimilar novamente e entrar numa oitava a mais e assimilarmos a partir do próprio processo e do próximo que vem. E na medida em que nós vamos fazendo esse movimento, nós vamos expandindo a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com esse ser essencial que nós somos. Nós vamos fazendo com que aspectos nossos possam encontrar respostas externas e se manifestar. Então, o caminho da jornada do ser essencial vai passando por aspectos conscienciais dessa estação em que ele está encarnado. Então, eu lembro que, desde pequena, eu já vinha com um desejo de me ligar a alguma religião. E o que acontece? Eu tinha paixão por uma determinada religião, quando eu tinha em torno de 7 anos. E eu sonhava que eu estava dentro dessa religião. E eu tinha uma grande adoração por estar ali dentro. Depois disso, essa etapa se concretizou dentro de mim e eu fui para uma outra instância. E também, novamente, um processo em espiral. E daí é uma outra instância e, novamente, outro processo. Então, as religiões, elas cumprem energeticamente funções. Agora, o buscador precisa entrar na espiral que faz um movimento interiorizando a percepção daquilo que ele individualmente vem buscar naquela religião. É como um funil que vai trazendo para dentro e acordando aspectos nossos que precisam ser acordados. Então, a resposta para essa pergunta é que todas têm a sua importância, todas trazem um despertar consciencial em determinado momento da nossa trajetória. E esse despertar é individual. Apesar das crenças, dos padrões, das práticas serem semelhantes para todos os membros, mas o padrão a ser despertado é individual. E o que nós precisamos buscar dentro das religiões é nos interiorizarmos nesse movimento de ir até o cerne e deixar que tudo desse campo informacional possa se estabelecer dentro de nós. Então, é essa a minha resposta. Poderia falar um pouquinho mais, mas eu acho que eu já atingi aquilo que era para eu falar nesse momento inicial. Então, passo a palavra para o próximo. Gratidão, Liliane, pelo primeiro compartilhamento da noite. Nós agora vamos passar para o nosso irmãozinho João Marcos de Oliveira Filho, e ele vai também responder a esta pergunta: qual é a religião verdadeira? João Marcos, com você. Boa noite a todos, gente. Grande prazer estar aqui participando desse estudo com vocês. E vou tentar também ser de maneira bem objetiva e sucinta para a gente poder estender o tempo para o diálogo entre nós todos, que eu acho que a construção coletiva é mais interessante. De uma forma geral, gente, essa pergunta não sou eu que vou respondê-la, né? Se vocês quiserem saber essa resposta, ela existe. Essa pergunta foi feita e essa resposta existe registrada na Revista Espírita de 1868, no mês de abril, quando Allan Kardec recebeu cartas psicografadas do centro de Cádiz, na Espanha. E uma das perguntas que se faz é exatamente essa, ipse literis, ou seja, sem mudar uma palavra. Se pergunta ao espírito presente na sessão: qual a verdadeira religião?
E ele responde de pronto: amai-vos uns aos outros. De tão óbvio, chega a ser até um pouco misterioso, porque a gente não precisava nem que o Espírito viesse na época da codificação nos dizer isso. Se você for muito antes no Evangelho de Marcos, quando se fala sobre o maior mandamento, capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículos 30 a 32, quando uma das pessoas que assistia a preleção de Jesus perguntou para ele: mestre, qual o maior mandamento? E ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e com toda a sua força. E o segundo mandamento é esse: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Se a gente for na essência da palavra religião, a gente vai entrar numa discussão multissecular entre os teólogos e os exegetas. A gente sabe que ela vem da raiz latina religio, religiones, mas a gente não sabe qual verbo deu origem a essa palavra. Alguns dizem que vem de relegere, que é uma releitura. Outros falam que vem de religare, que é religar o homem à divindade. O que eu posso falar para vocês é que já se vão 300 mil anos, e a antropologia está aqui para endossar o que eu estou falando, que o homem tem pensado que existe uma transcendência, que existe algo maior, que existe algo que vai além da finitude do corpo e da matéria. O primeiro enterro ritualístico que se tem notícia na arqueologia data de 300 mil anos. E houve um silêncio arqueológico entre 300 e 100 mil e 10 anos, quando foi achado num terreno israelita um casal, a mãe e o filho, que foram sepultados com uma tintura específica. De 100 mil anos e 10 para cá, a gente tem tido um boom arqueológico de ritualizações dos enterros. E a antropologia considera isso o primeiro sinal de religiosidade humana. E é uma coisa até um pouco óbvia, porque a gente começou a pensar: será que acaba tudo aqui? Será que a vida é só isso mesmo? O que tem depois? O que tinha antes? E ali o nosso pensamento começou, e a gente sabe, também pela doutrina espírita, Emmanuel nos conta no livro A Caminho da Luz, e no livro Emmanuel, quando ele fala na ascendência do Evangelho, ele deixa claro para a gente que em algum momento foi nos dado a faculdade mental de pensar que existia Deus. E a partir daí foi autorizado pelos engenheiros siderais que os espíritos responsáveis por incutir na raça humana o pensamento religioso começarem a reencarnar no planeta. E desde então a gente vem relendo as nossas tentativas de religar-nos a Deus. Blaise Pascal, também na Revista Espírita, se eu não me engano, o ano é maio de 1865, tem nas dissertações espíritas um texto maravilhoso, intitulado A Verdade. Eu aconselho a todos lerem. E ali ele deixa muito claro que a verdade, mesmo do ponto de vista espiritual, é aquele mecanismo de busca que inclina, que atrai a alma humana de forma irresistível, mas que não deixa a gente nunca chegar à verdade absoluta. Então nós ainda, rastejantes no nosso processo evolutivo, conseguimos ter pontos de vista, parcelas de verdade relativa, que vão sendo aprimoradas junto com o aprimoramento da inteligência que habita os nossos espíritos. E assim tem que ser. Se existe uma religião verdadeira, sem dúvida nenhuma, essa é uma religião ao amor. Existe também uma discussão na doutrina espírita que Leon Denis, no livro O Invisível, traz uma discussão onde ele teria dito que o espiritismo seria não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E isso ainda é muito mal interpretado, principalmente no meio das confrarias espíritas. O que ele quis dizer é tão óbvio quanto tudo que a gente já falou até agora. O espiritismo, na sua base de trazer para a gente a imortalidade da alma, a existência de Deus, a evolução do ser inteligente, o espírito, através das reencarnações, e da comunicação indelével entre as inteligências do universo, quando ele traz esses 4 pilares, ele edifica um novo passo, uma nova era, para nós repensarmos o que é esse mecanismo de relermos as nossas verdades para nos religarmos
às entidades superiores. Ele abre a porta ao Espiritismo nesses 4 pilares para a gente começar a entender que, independente de qual fé você professe, independente de qual seja o seu ritual, independente de qual sejam os seus dogmas, porque não podemos nos enganar, eles existem em todas as religiões, o Espiritismo não está salvo disso. Mas, independente de qualquer estrutura religiosa, algumas verdades são imutáveis. Dentre elas, essas 4 que o Leon Denis cita para a gente. E, óbvio, se existe um mecanismo que nos levará a essas verdades absolutas, que é aprendermos a nos amar uns aos outros, a ferramenta maior que vai permitir, ou o combustível que vai nos permitir manejar essa ferramenta, que é a religião, é o Evangelho. Na questão 219 do livro Consolador, Emmanuel deixa isso muito claro, quando ele fala que no planeta Terra, no atual nível de evolução que nós estamos, nenhum roteiro iluminativo ultrapassa o Evangelho de Jesus. E que cabe a nós, no esforço auto-iluminativo, de auto-evangelização, buscarmos aquelas verdades que se falam no Evangelho de João, as verdades que, através da prática dos exemplos do Cristo, vão nos levar à liberdade que a verdade traz. Então, meus irmãos, se existe alguma religião mais verdadeira do que o amor, eu ainda não fui apresentado a ela. Se vocês souberem, gostaria que vocês me apresentassem. E também, sem me delongar muito, passo a palavra para que a gente possa debater isso quanto antes, que eu estou bem ansioso para o debate coletivo. Gratidão, João, por sua participação entre nós. E agora nós vamos trazer um terceiro enfoque. Quem vai nos trazer é a nossa irmãzinha Carmen Sartório, que vai responder a mesma pergunta. Qual é a religião verdadeira? Carmen. Boa noite a todos, a todas. Um abraço, um beijo em todo mundo. Eu estou com saudade de todos, em primeiro lugar. Antes de mais nada, eu quero falar isso, porque eu vejo todo mundo e me dá muita ternura, muita saudade de todo mundo. Eu queria apresentar a tela, mas eu não estou conseguindo, então eu vou falar mesmo. Realmente não quer apresentar. Então eu tinha preparado umas coisas, então eu vou falar para vocês, porque acredito que a gente foi convidado para trazer uma visão plural do que cada um visualiza como a verdadeira religião. Então, quando essa pergunta me chegou, me causou aquela coisa salutar, me inquietou. Eu falei, que legal, eu gosto, porque isso faz a gente ter que elaborar alguma coisa para poder expor. Porque, às vezes, o que eu sinto? Que muitas coisas passam por vias não racionais, vias sentimentais, e que, muito além da gente definir, a gente sente o que é a verdadeira religião. Então, para traduzir em palavras, às vezes, coisas que passam por vias tão delicadas, a gente tem que ter muita destreza. E a primeira coisa que me veio à mente, eu tenho que ser bem sincera, foi a questão de uma frase que está nesse livrinho aqui, ó. A nossa querida Helga vai saber que livrinho é esse aqui, algumas pessoas sabem. São Meditações Diárias, que é de Thomas Prince. E domingo é considerado o dia do raio azul, que é da execução da vontade divina. E Helga depois vai falar para nós sobre os atributos das cores e dos raios, isso vem a posteriori. Mas a frase vem de Moria, que é um dos mestres ascensionados. Quem tiver curiosidade pode procurar quem é Moria. Então, ele diz o seguinte: mede bem a visão que te venha de qualquer parte da vida. Aquilo que eleva, aquilo que unifica, aquilo que libera, aquilo que volta a consciência para Deus. Isso é bom. Isso é a vontade de Deus. Você não necessita de medida oculta e nem de conselheiro exterior. A vida que bate dentro do teu coração sabe o que é construtivo, o que alivia e libera da escravidão. Isso é de Deus. Essa frase é tão libertadora que remonta a essa liberdade
do encontro com a verdade, né? O que eu acredito que seja essa frase de Moria? Uma convocação para que a gente simplifique a nossa vida. Eu gostei muito da fala, quando Liliane falou assim, cada religião tem a sua função naquele momento da caminhada daquela pessoa. Eu concordo plenamente. Tem um livro que eu gosto muito também, que é esse aqui, ó, Sufis, o Povo do Caminho. Esse livro aqui fala da importância da gente valorizar o caminho, da gente não ter ambição espiritual extrema, porque essa questão de querer muito se reencontrar com a divindade pode gerar uma ambição espiritual que nos distancia dela. Então, cada passo do caminho tem que ser honrado, tem que ser reverenciado como parte também desse processo. É muito importante esse processo de gratidão a tudo que nos constitui e que nos trouxe até aqui. Então, se hoje, por exemplo, nós estamos nesse grupo trocando abertamente ideias sobre todo tipo de informação que eleva, que liberta, que aproxima do que é bom, perfeito e divino, é porque a gente passou por esses caminhos. Então, eles têm a sua importância, nós temos que ser gratos, reconhecê-los. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter muita lucidez espiritual, eu diria, para reconhecer os caminhos como trajetos para chegar em algum lugar. E que a gente não se torne cristalizado nos caminhos, senão que a gente passe por eles, reverenciando eles com muita gratidão, mas caminhando em direção a uma meta que é maior. A minha filha tem 10 anos, muitos daqui conhecem a Júlia. E a gente conversando sobre coisas assim transcendentes, porque a gente conversa sobre coisas muito transcendentes, ela falou assim, mãe, eu não queria ser nada quando eu crescesse. Eu achei isso assim o máximo dos máximos. No sentido que ela, falando de paradigmas religiosos, ela falou, mãe, eu não queria ser nada, igual a você. Eu falei, o exemplo que eu dou para minha filha é não ser nada. Por quê? Ela falou assim, mãe, imagina o Cristo planetário, né, a presença crística, né, aqui entre nós. Você consegue imaginar ele com um rótulo colado ou escrito alguma coisa do tipo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de determinado segmento exclusivamente? Chega a ser ridículo. Ela falando isso para mim e eu pensando, gente, olha, minha filha me dando aula. E realmente isso me despertou a lucidez espiritual. Porque os caminhos são maravilhosos se tem uma utilidade. É como subir uma montanha. Bom, eu quero chegar no topo de uma montanha, eu posso subir numa corda, eu posso usar um teleférico, eu posso subir por uma trilha, eu posso também pegar um helicóptero. Mas o importante é que eu quero chegar ao topo e me encontrar com o que está ali. Todos os caminhos, se eles representaram uma oportunidade de chegar, que bom, mas eu não quero também ficar cristalizado naquele caminho. Quando eu chegar, eu vou me unificar ao meu propósito. Então, essa lucidez nos aproxima de tudo com aceitação, aquele trabalho da aceitação não é inércia, aceitação é acolher. Bom, já que se apresentam essas várias diversidades de maneiras de ver a coisa, vamos acolher. Mas a lucidez está em que os caminhos não se tornem um peso, um curral que fecha a gente e não deixa a gente caminhar, que senão seja um ponto de passagem e que traga para nós algo de bom. Aí eu vou falar para vocês, sem querer tomar muito mais o tempo, porque todo mundo foi super breve, eu não quero ser diferente, né, dos meus colegas. Eu queria falar até uma frase, né, que está no Livro dos Espíritos, que fala, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha que resposta, na consciência. Poderia ter falado na religião tal, no livro tal. Não, na consciência. Eu acho que o minimalismo é a chave da espiritualidade superior, do reencontro com o nosso eu superior, com o eu crístico, porque as grandes verdades espirituais não são ultra complexas, são muito simples.
Então, na consciência, mas na consciência divina, na consciência eu sou, na consciência que está unida com a nossa essência. Então, não tem que complicar, a gente tem que descomplicar. E eu gosto muito, eu vou tomar a liberdade de ler um pedacinho de um livro que chama A Arte da Libertação, de Krishnamurti. Aí eu vou também puxar a sardinha para o Krishnamurti, que é um autor que eu gosto demais. Tá? Então, quando ele fala assim, dos títulos, dos rótulos que a gente se autocola, então ele faz a pergunta, que alguém fez a pergunta incômoda para ele, né? O que é religião? Qual é a melhor religião? E ele falou, bom, quando vos intitulais hinduístas e disseis que pertenceis a uma determinada religião, não estáis disputando por causa de palavras, quer dizer, apego ao exterior. O que se entende por hinduísmo? Conjunto de crenças, dogmas, tradições, superstições? Bom, a religião, ele define, é a busca da verdade, que vai o quê? Em uníssono com o que está lá na frase do próprio Cristo. A verdade os libertará. A religião é a busca da verdade. Aquele que busca a verdade é um homem religioso, que não tem necessidade de etiquetas, tal como hinduísta, muçulmano, cristão. Se tivéssemos amor, caridade em nossos corações, não faríamos o menor caso para títulos, porque os nossos corações estão vazios, enchem-se de coisas pueris, de coisas tolas. Francamente, isso é imaturidade. Mas a gente não quer dizer que quem tem uma religião é bobo. Não é isso. Mas a gente tem tanta carência ainda a ser preenchida que a nossa busca espiritual se mistura a essas coisas que a gente ainda leva com a gente. Mas, gente, tudo isso é para ser acolhido, observado e em seu momento pode ter o seu valor. Mas perceba que a bandeira gigante foi o que João Marcos trouxe. Qual é a bandeira que nos une? Onde está aquela lei universal? O amor divino. O amor divino, ele, por propriedade, é coesivo. O que é coesão? Aquilo que aproxima. Então, nunca aquilo que separa, que escraviza, que limita, pode ser divino. O que a gente tem que sentir? Sentir ecoar em nós. Né? Outro dia, acho que foi a Cris que escreveu no nosso grupo, né? Eu quero sentir mais, aprender mais. É sentir ecoar dentro de si. Sentir que isso se harmoniza com você naquele momento e acolher aquilo que te faz caminhar e dar um passo a mais. Tudo que te aproxima do reencontro com o seu eu sagrado, porque nós temos dentro de nós esse eu sagrado, é bom e perfeito. Então eu acredito que a religião, a bandeira maior que nos une, é o amor puro e divino. É ele que nos reconduz à nossa essência divina, ao nosso eu sou, ou outros chamam centelha divina. Nos reconduz de volta para casa. E ali a gente está seguro, ali a gente está em paz, ali a gente está vivendo o verdadeiro amor, não o amor cheio de nuances, senão o verdadeiro, que nos une a uma fraternidade enorme, cósmica, sem rótulos. Mas, enquanto isso, enquanto a gente caminha, vamos também respeitar e acolher a todos, tal como são. Porque o gesto da acolhida é amor também. Então, essa seria a parte que eu gostaria de falar para vocês. Então, gratidão, Carmen, pelas palavras divididas com o grupo, né? Gratidão aos três, né, que fizeram hoje, participaram da nossa partilha, cada um trazendo a sua luz para que nós possamos avivar a nossa fogueira, da verdade, do conhecimento. Agora nós vamos passar a abrir, né, para que as pessoas possam trazer perguntas, né, que serão respondidas pelos nossos três convidados. Eu gostaria de iniciar, né, pedindo a vocês que analisem uma frase e depois fazendo uma pergunta. A frase que eu gostaria que vocês analisassem a religião é como um dedo apontado para a lua. Pena que os homens ficam olhando para o dedo e esquecem de olhar para a lua. Que essa frase não é minha, obviamente. E a pergunta que eu faço,
É possível haver religiosidade sem se ter uma religião? Aí fique à vontade qualquer um dos três que queiram, né, falar sobre isso. Carmen, você pode falar? Falo. Bom, o que eu acredito que você... Sabe que até essa frase eu estava lembrando antes de começar a falar da Lua, e acabou que eu passei e você acabou falando. Isso tudo é a sincronicidade também. O que eu acredito? Eu estou lembrando... Olha, por incrível que pareça, eu me lembrei de um artigo científico. Aquelas coisas de gente que está nesse meio, né? Falando... É um artigo, eu acho que do Deepak Chopra, onde se fala dos efeitos da meditação no cérebro, no córtex cerebral. E aí ele fala que o que leva a essa... era um artigo, que agora eu não estou segura que era dele, mas que aumentava a espessura da massa cinzenta e da área pré-frontal, que é a área, né, que avalia bem as coisas. E ele falava que não era ter uma religião que levava a esse efeito, senão que a vivência de experiências religiosas, que era diferente. Ou seja, viver uma experiência religiosa era passar por uma via de entronizar e ter uma experiência. Você poderia ter uma experiência religiosa sem nunca ter pisado num templo, numa igreja ou participar de nada. Mas a experiência do sentir algo que desponta, que é divino, do sentir-se em conjunto com essa energia diferenciada, ou em si mesmo descobrir essa energia através de atitudes como a meditação. Então, isso tinha um efeito cerebral que era diferente de falar a pessoa tem uma religião, ou ela leu uma oração. Não, ela vivenciou uma experiência religiosa. Eu acredito que talvez aí, entre a religiosidade, a vivência do sentimento em si, do reconhecimento em si da energia, do que é superior, do Deus em nós, do Cristo em nós, né, que se diz a presença crística eu sou, né, que alguns dizem, outros dizem centelha divina. Sentir essa presença é uma diferença de você teorizar. Tem até uma passagem que fala o problema maior que nos distancia de tudo que é bom e perfeito é a ignorância, porque a gente tem muita teoria, a gente se torna conhecedor, mas não se torna sábio, a gente não vivencia em nós a espiritualidade. Acho que aí é que está o pulo do gato para a gente ascender, né? Transformar o conhecimento em sabedoria, a sabedoria em onisciência, a onisciência em ascensão. Isso está no livro, se não me engano, do Raio Dourado, que eu ganhei também da minha amiga Helga, que me dá um monte de livro que é bárbaro. Então, assim, eu acredito realmente que essas passagens de fase passam por trazer para dentro da gente a vivência, o sentimento da espiritualidade puro. Não passa de ser uma teoria, senão que passa a ser a prática da espiritualidade, a prática do que é religião, de religiosidade em mim. Deixa de ter um rótulo, é uma vivência, é tão pessoal, é tão íntimo com a divindade que passa a ser único e ao mesmo tempo se une com tudo. Gratidão, Carmen. E aí eu pergunto se Liliane ou João Marcos também querem comentar sobre isso. Eu quero comentar também, Gaian. Sim, fique à vontade, Liliane. Um dedo apontado, que é a religião, a gente pode comparar a uma estrada, é o caminho. Ele é o caminho que aponta para essa integração, essa unificação. Agora, o caminhante, que é esse ser interno que deseja essa união, ele precisa fazer essa jornada com uma intenção deliberada. Porque se ele não tem clareza da sua intenção e firmeza da sua intenção, ele vai se distrair pelo caminho, com as exterioridades da estrada. Então ele vai parar para ver o jardim, ele vai parar para
desfrutar de alguma outra coisa, ele vai cansar e ele vai sentar e ele vai ficar por aí. E aí o fluxo que deveria levar ao seu objetivo é interrompido, é bloqueado. E a gente sabe que na criação existe um fluxo contínuo de reintegração. Toda a criação, ela contém esse fluxo, que é essa flecha, que é esse impulso reintegrador a todo o universo, ao Criador. E todos nós somos convidados a deixar que esse fluxo nos interpenetre e nos leve com a nossa intenção e com a nossa vontade. E aí sim precisa ter o nosso desejo alinhado a esse caminho que a religião nos aponta. Então, o desejo claro como uma flecha, que não se perde na exterioridade do que é a nossa religião humana, porque a religião humana, assim como a vida humana, tem um nível de exterioridade. Mas, como viajantes que somos, nós temos que ter a nossa bússola apontada para o nosso objetivo. E aí nós fazemos a jornada do herói, que é percorrer esse caminho e conseguirmos não tirar os olhos daquele lugar onde queremos chegar. Ou, se tiramos momentaneamente, retomamos, porque o nosso desejo é aquilo que pulsa e que nos impulsiona nesse caminho. Então, toda a natureza, ela é imersa nessa substância, essa substância divina criadora. E essa substância, ela quer fluir por toda a sua criação. Então, esse é o plano da semente. A semente tem dentro de si todo o planejamento e ela precisa se expandir para dar aquilo que ela veio dar à vida. Então, a semente, ela deixa que esse fluxo percorra todo o seu corpo e ela vai trazendo à tona tudo aquilo que ela foi codificada para trazer. Então, ela traz à tona toda a sua cor, todo o seu tom, todo o seu poder, toda a sua fragrância. E é isso que ela dá a toda a criação. Esse é o seu destino. Esse é o seu compromisso como semente. E nós, como sementes, também temos o nosso fluxo divino que quer nos unificar as nossas partes e nos trazer inteiros para essa unificação como um todo. E quando nós nos perdemos por estradas fora desse objetivo central, nós criamos um bloqueio a esse fluxo. E todo fluxo que é bloqueado, ele causa um nível de sofrimento e de dor. Ele causa desentendimentos, ele causa conflitos, ele causa separação, até que venha a crise para dissolver essas barreiras e deixar que o fluxo novamente tome o seu caminho e nos leve novamente para o lugar onde temos que ir. Então, é um processo natural e é um processo que todos nós estamos imersos. É isso. Gratidão, Liliane, por compartilhar conosco. Agora nós perguntamos também ao João Marcos se ele gostaria de também responder a essa pergunta. Nada a acrescentar, está muito bem respondida pelas duas confreiras aí. Ok, gratidão, João. Então nós vamos passar para Eliane para que ela possa colocar as perguntas que foram aí compartilhadas no chat. Tá bom, Eliane? Aí agora é com você. Mas aqui ninguém fez pergunta não, gente. Agora é hora, se alguém quiser falar ou acrescentar alguma coisa,
Nós começamos em torno de 8h30. Nós podemos ir até 9h30 ou um pouquinho mais, tá bom, Eliane? Tem tempo aí, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Célia, Lívia fala tão bem. Eu estou encantada com tanta fala bonita dos meus colegas, feliz de estar vendo aqui, cumprimentar o Anderson, que está junto com o Marildes, feliz de saber que ele está aqui com a gente. Boa noite, viu, Anderson? Que felicidade de ter você aqui junto com a Marildes. Gratidão. Talvez o que tenha mais me impressionado foi a fala da Júlia com a Carmen, e que fala libertadora, né? Mas enquanto vocês três falavam, ficou passando tanta coisa na minha cabeça com essa questão de liberdade de pensar, liberdade de agir. Eu, por muito tempo, fiquei tão presa às questões religiosas, e quando eu comecei esse ano a estudar, e eu estou ainda muito crua, tenho até quase que vergonha de falar, mas estudando minimamente as questões de Vedanta, de yoga, e durante a minha formação de yoga, a minha cabeça deu um nó, porque as questões espíritas também estão muito fortes dentro de mim. E eu pensei, será que eu estou traindo alguma coisa? E toda semana quase, né, Gaian, em terapia, Gaian, eu tô cometendo algum pecado? Porque eu me sentia realmente pecando. Será que eu estou traindo alguma coisa? Que ele não, e ele toda semana, não. Então, é muito bom estar aqui nesse grupo e ter ouvido de 3 pessoas que eu admiro e respeito tanto a forma e o que é a verdadeira religião, e eu estou me sentindo agora muito feliz, muito confortável, de saber que está tudo bem, que as coisas elas convergem, né, e não elas divergem. Então, só queria compartilhar isso aqui com vocês. Gratidão. Gratidão, Lívia, gratidão. Aí nós continuamos com a Eliane para a Eliane nos conduzir. Não tem pergunta ainda não, mas então deixa assim, à vontade, que as pessoas quiserem falar. Eu mesmo gostei muito da fala de todos 3, como é um universo, né? E a gente volta lá para a Sócrates, só sei que nada sei. E é o tempo todo essa procura de entendimento que desde na Grécia já incomodava já a gente procurar explicações para o universo, né, das coisas que acontecem. E eu gostei muito quando a Eliane abriu a reunião falando que cada pessoa tem o seu momento de amadurecer, o seu momento de procurar, de buscar essas respostas e ascender. Então, assim, a formação desse grupo veio, como a gente já comentou várias vezes, assim, é um momento muito especial nessa situação que a gente está hoje, de pandemia, de tudo mais, e de convergências, necessidades espirituais, de aprofundamento, né? Não é nada por acaso, a gente sabe disso. E a reunião desse grupo de pessoas aqui, que eu tenho, a Carmen, que é bem mais sensitiva, deve estar sentindo, está arrepiada, né, Carmen? Porque a energia dessa reunião aqui, mesmo à distância, dá uma energia, uma luz muito boa, muito boa. E isso vai ajudar muito a nossas casas, tudo que a gente está aí para isso, para aprender mesmo, e debater, e questionar, e repensar. É assim que a gente evolui. Hoje mesmo eu mandei uma figurinha também para minha bebê, né, que é a Laís, que era uma charge, um meme falando assim, a minha vontade de evoluir espiritualmente, às vezes ela bate com a vontade de socar a cara das pessoas. Porque
Gente, a gente tem que aprender muito, mesmo que tem hora que a gente dá uma escorregada, a vontade que a gente tem é de abrir a cabeça das pessoas, meu amor, vamos pensar melhor, vamos, que é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né, no dia a dia, de refletir antes de falar e tudo mais, mas a gente vai aprendendo, e eu agradeço muito a presença de vocês todos, e eu torço bastante para esse grupo cada vez mais ver várias visões, várias questões para a gente poder crescer junto, gente. Muito obrigada pela oportunidade, tá? E eu gosto de todos que estão por aqui, mas acho que eu não me atrevo a fazer nenhuma pergunta por enquanto, porque eu sou só uma aprendiz. Agora, tem parte de todas essas apresentações que me tocaram muito. Não só a questão da religião do amor, que é a que eu mais sinto diariamente no meu trabalho, mas também a questão que a Carmen colocou sabiamente no que diz respeito a você respeitar todos os caminhos que já apareceram na sua vida. E nisso eu posso exemplificar minha história, porque crescida em Umbanda, porém, né, em função das divergências internas e questões, né, da maneira como a minha família levava a seriedade que eles diziam que eram tão importantes com a espiritualidade, então eu cheguei ao caminho dos freis capuchinhos, né, que é a Igreja Católica, a linha mais carismática, especialmente na minha cidade, eles têm um trabalho assim maravilhoso, inclusive com imposição de mãos, que eu falei tantas vezes para o Gaian, a questão dos parapsicólogos, de onde muita coisa eu aprendi, inclusive, né, a orientação das preces. Depois passei pelo candomblé rapidamente, assim, até porque a minha irmã é do candomblé, mas num momento difícil da minha vida, entendendo que ali não era o meu caminho, mas que aquele grupo estava ali para me dar um apoio. E foi o que verdadeiramente eles fizeram, respeitando a minha linha de percepção. Passei novamente pela Umbanda e cheguei no Espiritismo. Tanto é que quando eu cheguei no Espiritismo, na casa em que eu cheguei, foi nada por acaso, e quando me perguntaram, você é espírita? Eu nunca esqueci o que eu respondi. Eu disse, sim, eu sou espírita de alma e coração. Né? E enfim, o Espiritismo também me ensinou muito e me ensina até hoje nas palestras que eu ouço, né? Porque tudo aquilo que eu escuto, eu trago para mim e reflito se aquilo verdadeiramente eu estou sentindo e estou fazendo a minha parte, né? Pouco me importa o que os outros estão fazendo, eu tenho que fazer a minha parte. Então isso me ensinou muito, num momento muito difícil, me trouxe de volta ao equilíbrio, me trouxe ao conhecimento de muitas coisas que eu não tinha. E hoje, se eu aqui estou, é porque eu preciso buscar a minha expansão cada vez maior, porque eu absorvi esse conhecimento. Alguma coisa eu já posso ter transformado em sabedoria, porque ele já está em prática, né? Mas não total, porque eu sou só uma aprendiz, então eu ainda tenho uma longa caminhada para fazer com que isso seja expansão propriamente, né? E eu estou aqui só no meu início, feliz por estar junto com vocês e tendo a oportunidade de construir uma nova história, aprendendo cada dia mais, e eu agradeço essa oportunidade, que é tão importante para mim. Muito obrigada, meu colega. Queria fazer só um comentário, Eliane, porque agora a dislexia agora, Liliane, eu vou trocando. A Liliane falou uma coisa e você falou outra, e acabou Gisele falando uma outra, que eu acho que se juntaram. Essa questão, você falou assim, só sei que nada sei, né? Uma frase clássica, se não me engano, de Platão, né? Essa frase. E aí você remontou uma coisa que é interessante, aquela questão do vaso meio cheio, do vaso meio vazio, aquela coisa. E aí a Gisele falando também que ela foi colhendo coisas pelo caminho, mas eu acho que o caminho da busca dessa verdade, que tanta gente quer desse reencontro,
né? Eu falo também, o meu caminho é gigantescamente complexo. Quem me conhece sabe que eu já passei, até anjo de coroação eu já fui de tudo que vocês imaginarem. Passei por todas as coisas. Eu sempre, quando as pessoas curiosamente me perguntam assim, o que você vai falar, assim, eu sou universalista. É uma resposta, não é um clichê. É porque eu não consigo me enxergar vinculada a nada, e é sincero. Se eu falar assim, se eu colar um rótulo em mim, eu vou me sentir agredida, como a Liliane falou. Quando algo quebra o fluxo, aquilo se torna um sofrimento. Quando você faz algo que está fora do fluxo, que você sente que passa por você, aquilo te agride. Então, você nunca deve negligenciar essa voz interna. E aí eu estava pensando a questão de estar sempre um vaso um pouco vazio. Tem algum conteúdo, mas está sempre pronto a aceitar alguma coisa que vai te fazer dar um passo a mais, porque nesse caminho da expansão da consciência, do reencontro, quanta gente colabora com a gente de diferentes maneiras quando a gente está aberto. Tenho aqui colegas minhas do grupo do Reiki. Quando a gente se encontra, é uma coisa assim espetacular, né? Tá aqui Verusca, Regiane. É uma troca que cada um traz de si uma coisa e a gente vai se juntando naquela egrégora de luz, Quando eu tô com Helga, com a metafísica, ela me ensina, a gente conversa. E assim, porque a gente está sempre meio vazio, a gente está ávido por acrescentar e sabendo que tudo isso são caminhos para que você depois chegue a um propósito que é comum. Por que as verdades acabam chegando na verdade e parece que são todas confluentes? Por conta disso. Estão falando todas a mesma coisa com linguagens diferentes. Então, esse olhar amoroso com direção a toda a humanidade, a tudo que é bom, construtivo e te aproxima do divino, é uma coisa tão suave que deixa esse fluxo que Liliane falou correr tão suavemente por nós e tão harmonicamente que você sente lá dentro de você uma resposta. Isso é bom, isso é de Deus. Tem a resposta interna. Tem pessoas lá no grupo que põem, como é que eu vou saber? Sinta, porque a resposta vem dentro de você, é muito bonito. Acho que é muito gostoso esse processo de crescer juntos, de trocar, de somar, de multiplicar, é muito belo. Então, assim, muita gratidão por todos os caminhos, né? Em cada momento, também foi falado, em cada momento é chegar no caminho. Eu lembro uma época que eu morei em vários lugares, mas um lugar que eu passei uma situação muito desafiadora foi quando eu estava na Itália. E ali me chegou a prática do Dharma. Eu não sei como os monges que estavam lá na Tailândia me acharam, não sei como, me mandaram uns podcasts, eu comecei a escutar, me mandaram livros e naquele momento era tudo que eu precisava. É fantástico, eu não sei como, o plano divino é perfeito, eu não consigo, não crer na perfeição. Acho que quando a gente tem uma lente que vê o amor divino em tudo, a gente vê perfeição em tudo. É uma coisa, é uma coisa extasiante, realmente. Extasiante. Eu falo para vocês, eu dou um testemunho. Realmente, esse fluxo, essa perfeição está em tudo. Está em tudo. É lindo. Eu me lembro de uma vez que Frei Leonardo Boff, que todos conhecem Frei Leonardo Boff, da Teologia da Libertação, é um homem de uma consciência muito ampla. Ele participou de um congresso de religiões, no qual o nosso Dalai Lama também estava presente. E ele fez uma pergunta ao Dalai Lama, e ele achava que a resposta seria óbvia para ele, porque o Dalai Lama é budista. E a pergunta que ele fez ao Dalai Lama era: qual é a religião, qual é a melhor religião? Qual é a religião mais elevada? E ele pensou que o Dalai Lama iria responder: meu filho, o budismo corresponde a essa religião. E qual foi a surpresa dele? Que o Dalai Lama, em toda a sua sabedoria, respondeu para ele: meu irmão, a melhor religião
é aquela que te leva com maior facilidade ao encontro de Deus, seja ela qual for. Então, essa sabedoria do Dalai Lama me impacta pessoalmente com muita profundidade. Nós respeitamos profundamente a pluralidade dos caminhos para Deus. Todos eles são válidos. Mas também tenho a convicção de que nenhum caminho exterior pode te levar à morada suprema, se o peregrino não fizer a jornada em terra. Religião verdadeira começa no íntimo do ser e não está vinculada a nenhum ritualismo, a nenhum curral conceitual ideológico, a dogmas, a práticas exteriores, né? E, para finalizar, eu gostaria de falar daquilo que a nossa irmãzinha Lívia trouxe para nós, né? Quando ela diz do sentimento de estar traindo, é algo que ela professou por muito tempo, né? E ali me vem claramente como às vezes as religiões nos aprisionam em vez de libertar, né? Porque elas nos traz para um reducionismo visionário que não nos permite ver além das fronteiras que ela determina. Como se nós nos permitíssemos uma abordagem diferente, nós estivéssemos traindo as concepções que nós fomos educados para aceitar. Porque a maioria das religiões que temos são hereditárias, são culturais, nós absorvemos do meio em que vivemos, né? Então, como às vezes as religiões, em vez de serem instrumentos de liberdade, são cativeiros velados, né? São belas e ornadas gaiolas de ouro, mas ainda são gaiolas, e os pássaros ficam presos lá dentro. Então, como é importante se permitir essa liberdade, né, de procurar, né, a verdade onde quer que ela possa se manifestar, né, de ter esse espírito, como diz a Carmen, universalista, né. E eu tenho a mais profunda convicção de que Jesus de fato não se vincularia a nenhuma religião, sequer ao cristianismo, pois o que eu tenho estudado o cristianismo, vejo que o cristianismo, como é praticado, e seus conceitos e dogmas instituídos estão muito distantes do que seja a consciência crística e o seu desejo de renovação para o planeta, né? E que Jesus não instituiu nenhuma igreja. Ele era anti-institucionalista, né? Então ele viveu num estado de pura liberdade. E nós podemos viver assim também. E nós podemos desenvolver a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade verdadeira, sem depender de intermediários, sem depender de sacerdotes, de ministros, né, de autoridades espirituais para nos governar. Quando nós conseguimos perceber isso de fato é muito libertário. Então, respondendo essa pergunta, para mim, a religião verdadeira é aquela que, como diz o nosso irmão João Marcos, está vinculada ao amor. Como dizia Satya Sai Baba, a única religião verdadeira é a religião do amor, concordamos, né? E que a religião verdadeira é aquela, concordando também com o Dalai Lama, que pode nos unificar a Deus de uma forma mais natural, mais rápida e em consonância com a natureza íntima que trazemos, né? Isso é a nossa visão. Perfeito, né? É tão bom a gente ouvir assim, as coisas que a gente já sabe que está no nosso íntimo e a gente ouve um eco, né? Então a gente pensa, opa, acho que eu estou no caminho certo, por aí. Eu gostaria de falar uma coisa sobre isso que o Gayan falou. Estão me ouvindo? Sim, Liliane, pode falar. Ah, sim. Então, a religião verdadeira é o amor, mas nós somos atraídos a contextos de religiões. Olha que interessante isso. Será que isso ocorre por acaso?
O que eu percebo disso é que nós somos atraídos por ressonância para esses contextos. E quando nós somos atraídos para um determinado contexto, ele tem a ver com a gente. Ele tem um conjunto de características que apontam para determinados aspectos nossos, seja de vivências nossas, que nós estamos trabalhando ainda essas vivências, não é? Agora eu me lembrei como um sonho em que a gente revive determinadas coisas no sentido